E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Acelerato Podcast. Oi, pessoal, aqui é a Letícia. E aqui é a Lígia. E a gente chegou para mais um episódio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o que são objetivos SMART. Se você ouviu o nosso podcast anterior, você sabe que a gente tinha começado a falar um pouco sobre isso e prometeu estar aqui, né? Exatamente. A gente sabe que existem diversos fatores na hora de definir quais são os indicadores chaves de desempenho da sua empresa. Mas existem alguns critérios que você precisa seguir na hora de tomar uma decisão. E uma dessas chaves de desempenho que a gente pode utilizar são os objetivos SMART. Mas, Letícia, o que é um objetivo SMART? Bom, pessoal, os objetivos SMART vêm de uma sigla em inglês, né? E hoje a gente vai falar aqui, tratando em português, é a mesma coisa, a gente só traduziu. Então fica específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e delimitados em um recorte de tempo. Porém, algumas outras pessoas acabam usando outros termos para definir esses objetivos SMART. Então pode ser que você vá ler um pouco mais sobre esse tema e acabe achando outras palavras, como relevante ou atribuível. Então varia um pouco da tradução aí, mas no final é a mesma coisa. Bom, para quem não sabe, o acrônimo surgiu em 1981 com o consultor George T. Doran, que publicou um artigo chamado There is a Smart Way to Write Management Goals and Objectives, que traduzindo seria existe uma maneira inteligente de se escrever sobre objetivos e metas. E no texto, o autor relata que os gestores da época, eles estavam um pouco confusos na definição dos seus objetivos. Então ele quis propor algo mais simples, né, para facilitar essa tarefa. E ao longo do tempo, a metodologia ela deu tão certa que ela foi apropriada pelas empresas e ela passou por umas pequenas adaptações. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é: por que usar os objetivos SMART? Bom, quando a gente não sabe onde quer chegar, fica muito difícil escolher o caminho certo. Então, as metas, elas vêm para ajudar a definir uma situação futura, né? Como para guiar o pessoal da equipe no que eles devem fazer. Também serve para colocar toda a equipe em uma direção comum, para motivar a equipe até o alcance de resultados e também para medir a eficiência das ações depois da execução, né? Porque quando a gente sabe exatamente o que a gente quer e o que a gente precisa, a gente consegue medir direitinho se aquilo deu certo ou não. Quando a gente faz por fazer, não tem muito o que medir, né? Exatamente. Caso você siga os objetivos SMART, os benefícios eles vão acabar se reforçando, já que você consegue ter uma projeção do futuro mais claro para toda a sua equipe. E além disso, a mesma proposta ela tendo vindo do meio empresarial, ela também pode ser usada no meio individual, no seu dia a dia. Começando com a primeira sigla, o S, que seria seja específico. A primeira característica que o acrônimo faz traz essa especificidade, que você deve ser específico nas definições de seus objetivos. Então, assim, não adianta você pensar só, eu preciso de mais pessoas visitando o meu site, ou eu quero que a minha marca seja mais relevante, porque assim você não consegue enxergar o norte para saber aonde que você vai focar mais os seus esforços. Então, objetivos que são vagos, generalistas ou subjetivos, eles acabam sendo menos eficazes. Aqui a dica de ouro é: seja o mais específico possível. Você quer mais gente que visite seu site? Tenha mais ou menos uma ideia de quantas pessoas você gostaria e em quanto tempo. Quer que a sua marca seja mais reconhecida? Então você tem que pensar estratégias que vão trazer isso. Você vai conseguir mensurar isso. Dessa maneira, o seu objetivo ele se torna mais tangível para você e a sua equipe, né? Já o segundo é: defina objetivos mensuráveis. Depois que você executar as ações, como você vai saber se atingiu os objetivos ou não? E por isso, usar as metas como mais engajamento de marca ou ter mais influência social dificultam as análises dos resultados, já que você não tem como medir essas ações, né? E por isso, como a gente já disse anteriormente, você tem que ser específico. Quantificar suas metas é importante, né? Para que ao longo do caminho você saiba o que falta percorrer e no final você possa comparar os resultados, né? De antes de ter metas e depois. E assim já ficam definidos também os seus indicadores de sucesso, né? Os famosos KPIs. Por exemplo, se você quer gerar mais leads, você precisa se atentar em alguns pontos, como por exemplo, quantos leads quer no futuro, quantos leads você gera hoje, para você ter uma ideia de crescimento, né? E como pretende medir esse número? Se você vai usar alguma ferramenta, se vai fazer alguma configuração, vai colocar numa planilha, vai contratar um serviço. Então, por isso, seja específico e defina objetivos mensuráveis.
E a próxima letra é o A, que seria defina os objetivos atingíveis. Todo mundo tem grandes ambições, né? A verdade seja dita. Só que é importante a gente ter o pé no chão para poder definir esses objetivos. A gente sabe que números são desafiadores, eles serão desafiadores, mas você precisa motivar a sua equipe, ou seja, não exagera no otimismo. É aquela história de dobrar a meta, triplicar a meta. Toma cuidado com isso, porque querendo ou não, a equipe também é gente e precisa ter algo mais concreto. Então, definir metas inatingíveis, elas podem acabar gerando um impacto negativo da frustração da equipe, porque talvez eles acabem entendendo que eles não são capazes de chegar aos resultados esperados que você como líder acaba colocando, né? Então, a gente sabe que não é simples chegar a um número que seja, independente do tempo, mas você precisa manter o pé no chão, igual a gente acabou falando. Também é legal você ter uma experiência no negócio, saber fazer benchmark, conhecer bem a sua equipe, porque são coisas que vão reforçar que todos trabalhem bem, todos trabalhem na mesma sintonia. E seguindo o exemplo anterior que a Letícia falou, da geração de leads, você pode definir o número de leads que você deseja no futuro. Não precisa ser um número ideal, exato, mas você ter uma ideia é interessante. Então, analise o que você consegue fazer hoje, produzir hoje e quais as ações que você pretende executar, porque assim você consegue enxergar a real capacidade do seu negócio e da sua equipe. Já o R vem como seja realista, né? Você conhece a sua realidade, a realidade do seu negócio e a realidade da sua equipe. Então, você sabe a capacidade de cada um de realizar as metas propostas, né? Embora você possa acreditar na capacidade de todo mundo, existem algumas limitações que devem ser consideradas. Então, seja realista na hora de definir seus objetivos. Esqueça um pouquinho do ideal, do que você gostaria e trabalhe com a realidade, mesmo que ela não esteja tão próxima dos seus sonhos, né? Talvez sendo realista agora, você consiga motivar a sua equipe para superar as expectativas e ir além dos resultados esperados, né? O R também vem muito relacionado ao A, então como a gente pode ver, todas essas dicas estão super ligadas e é importante que elas sejam combinadas, né? Por isso, como a gente já falou anteriormente, para definir objetivos tangíveis, é preciso conhecer a realidade do seu negócio. Por exemplo, se você quer melhorar o posicionamento do Google, é preciso analisar se a sua equipe tem conhecimentos específicos em SEO ou se você precisa terceirizar esse serviço, e aí sim você consegue definir uma meta razoável. E por fim, a última letra, o T, seria defina um prazo. A gente sabe que a dedicação, ela vai variando ao longo do tempo de um projeto. Todo projeto tem seus altos e baixos. Então, geralmente, o final do projeto, ele vai demandar mais energia, porque a gente já tá naquela, meu Deus, eu preciso acabar esse projeto, eu preciso começar um projeto novo. A gente fica naquela ansiedade de encerrar e fechar a gaveta. Isso é completamente normal. Então, quando a gente estabelece um prazo, a equipe toda, ela consegue se programar e dosar a sua energia. A equipe vai saber em qual momento vai exigir mais ou menos. Porém, um projeto que ele não tem data para acabar, por não conseguir atingir os resultados, ele consome demais as energias das pessoas envolvidas. Fica aquela frustração, a gente nunca chega naquele número, nunca chega, e vai gastando mais energia, e as pessoas vão ficando desmotivadas. E aí é um efeito dominó de coisas negativas acontecendo. Então, objetivos sem prazo se tornam desgastantes. Essa é a moral da história. Por isso, é importante que o líder ele saiba estabelecer um prazo para a equipe alcançar os seus objetivos, porque caso contrário, vai ficar prorrogando e isso não é legal. Então, é importante você avaliar o que deu errado, o que pode ser melhorado e refazer os planos. Tá tudo bem começar de novo, isso não é um defeito, é normal, porque as pessoas erram, nem tudo sai como a gente programou, vida que segue. Então, se você perceber que a projeção inicial do seu prazo, ela não tá acontecendo, você consegue antecipar ou prorrogar o prazo. Mas é interessante você não fazer mudanças seguidas, né? Então, a cada dia você tá trocando uma data, porque senão o pessoal vai acabar desmotivando, perdendo a confiança também, né? Então, se você perceber que a duração do projeto é longa demais, pense em objetivos mais curtos e ao longo do tempo você consegue pensar em objetivos a médio e longo prazo também. Bom, pessoal, agora vocês já sabem os princípios básicos para definir as metas e os objetivos SMART. E caso vocês queiram saber um pouquinho mais, a gente vai deixar no link da descrição um artigo que a gente fez no nosso blog, onde tem a definição de tudo
e alguns exemplos de objetivos e também o link de um vídeo, de um papo rápido nosso, que vocês conseguem ouvir bem rapidinho, caso vocês não tenham tempo para ler, e entender um pouquinho mais sobre isso. Então, hoje foi isso, né, Lígia? Exatamente, a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!